Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Vamos dar início à nossa webconferência da semana 7, ou seja, é a última webconferência desse ciclo de 20% da carga horária da disciplina. Então, os conteúdos inseridos no Moodle dessa semana equivalem a 3 horas atividade na disciplina. Então, nós estávamos com 4 horas e, especificamente, a semana que nós vamos desenvolver agora seria 3 horas para completar a carga horária de 27 horas, aulas da disciplina. Bom, pessoal, como eu encaminhei por e-mail, então, nós vamos dividir hoje na nossa conversa, o nosso bate-papo, em 2 partes. Como nós temos a participação da professora Carla, então, acho que nós fizemos assim, primeiramente, fizemos a participação com a professora Carla, e num segundo momento, a gente discute aí os conteúdos dessa semana e assim, os encaminhamentos para encerrarmos esse ciclo de atividade desses 20%, ou seja, dessas 27 horas aulas. Ok? Então, vamos aguardar a professora Carla se conectar, entrar na discussão para a gente conversar a respeito. Ok? Então, pessoal, todos estão me ouvindo? Está tudo tranquilo? Sim, professor. Ok? Então, tá joia. Hoje nós temos aqui participando, são 13 alunos. Então, nós temos 3, são 14 comigo, nós temos 13 pessoas participando. Ok? Então, pessoal, a ideia de convidar a professora Carla para conversar, para fazer um bate-papo, na realidade é discutir um pouquinho alguns aspectos, principalmente do viés da psicologia, nesse contexto em que nós estamos vivendo e que está nos impactando diretamente, mas principalmente quem se utiliza do sistema de ensino. Então, assim, a professora já é psicóloga, tem uma experiência, e aí vai trazer para vocês, assim, quais seriam os impactos, o que poderia, quais são as consequências, o que essa pandemia, esse isolamento impacta psicologicamente no aluno, no estudante, e aí envolvendo as questões pessoais a nível de universidade, mas também em nível assim, de escola, né, de estudantes de uma forma geral. Ok? Então, basicamente, seria isso. A professora Carla já está por aí? Ok. Bom, então, para iniciarmos assim, para que eu possa passar a palavra para a professora Carla, então, inicialmente, a professora Carla é formada em pedagogia pela Universidade Federal do Paraná, tem mestrado na geografia e doutorado em educação na Unesp, em psicologia da educação. Então, vem estudando com essa temática. E, atualmente, é professora do Departamento de Pedagogia da Unicentro, e atua também nas pós-graduações, tanto da Unicentro como da Universidade Federal do Paraná. Então, tem uma boa experiência, é psicóloga também, formada, e além disso, tem uma experiência na atuação. Trabalhou por mais de 10 anos em sala de aula na Rede Municipal de Ensino de Curitiba. Então, professora Carla, seja bem-vinda, e passo a palavra a você para que você
Eu acho que esse momento aqui pode ser algo assim bem informal. Eu peço para vocês também, para todos, para os alunos, né, que estão participando, eu acho que é um momento para a gente dialogar. Então, assim, não precisa ser nada muito formal, um negócio bem informal, um bate-papo descontraído, sobre essas temáticas que nos aflige nos dias de hoje. Então, professora Carla, com você, com a palavra. Olá, boa noite a todos. Então, boa noite. Olá, tudo bem? Então, é uma alegria falar com vocês, né, diante dessa situação que a gente está vivendo, né? Então, como o professor Leandro falou, a intenção, né, o convite dele foi conversar com vocês um pouco sobre a situação, né, que nós estamos vivendo. Me incluo também, né, na situação que nós estamos vivendo, pois diante dessa pandemia, né, todas as pessoas, né, seja elas crianças, adolescentes, jovens, né, idosos, né, adultos, estão vivendo em situação de estresse, né? Então, quando o professor Leandro me convidou para fazer essa fala, essa conversa com vocês, é uma fala que eu já estou fazendo, né, no meu departamento, lá onde eu atuo, junto com a equipe de outros colegas que são psicólogos também, à medida do possível, para acolher as demandas. A gente fala na psicologia acolher a demanda, que seria acolher, né, cada necessidade que cada aluno vem apresentando diante dessa situação, né, de estresse, né, em virtude da pandemia. Então, na psicologia existe uma área, né, é bom a gente colocar isso, que é chamada da psicologia de desastres. No Brasil não é uma área muito atuante, né, nós não temos, assim, um histórico de atuação dos psicólogos no desastre, mas sabemos que a Fundação Oswaldo Cruz, por exemplo, e outras fundações, principalmente as mais tradicionais do Rio de Janeiro, elas contam com psicólogos especialistas nessa área, e se vocês tiverem oportunidade de verificar, eu posso ter passado depois o link de alguns estudos, uma leitura simples, né, que a gente consegue entender, né, não são coisas complexas, em que a gente entende o que está acontecendo. Então, quando a gente se depara com uma situação que a gente está vivendo, né, qual é a primeira reação que a gente tem? Então, primeiro foi a notícia, né, as pessoas começaram a falar, né, que havia um vírus, e que esse vírus está solto, né, por aí, né, e que chegou no Brasil, né, e as pessoas começaram a se organizar em função da chegada do vírus, porque é um vírus que não tem vacina ainda, né, não tem também um medicamento que a pessoa possa tomar para ter um resultado rápido, né, em relação ao seu quadro, né, quando se agrava, principalmente, e isso causou uma comoção nas pessoas, e as pessoas começaram a ter algumas reações, que são parte do nosso jeito, né, de lidar com a situação, né. Então, a primeira reação que as pessoas tiveram foi de ignorar, de não, isso não está acontecendo. Então, a gente pode ter visto isso nas nossas famílias, né, assim, no nosso elo de amigos, também pessoas que estavam desacreditadas. Então, elas diziam que isso não estava acontecendo, né, e seguiam a vida delas normalmente. Isso, então, é uma reação psicológica, né, que a gente chama na psicologia, que é uma forma de defesa do próprio organismo quando ela está em situação de medo, né. Dos nossos mecanismos de defesa, que é inconsciente, ninguém para pensar sobre isso, né, é uma ação inconsciente, né, diante do medo, a gente negar. Então, a gente nega, né, a situação que está nos causando medo. Outras pessoas, né, acionaram ali um outro mecanismo de defesa, que foi o quê? Um medo maior, né, da situação, e isso causou um pânico, né? O que seria o pânico? É quando há um excesso de medo, em que a pessoa não consegue administrar o medo, né?
Então, tem algumas pessoas que estão em situação de pânico, e daí, por virtude da própria estrutura que cada um tem, né, psicológica, isso pode ter gerado algumas neuroses. Então, tem pessoas aí lavando mão mais do que deveria, pessoas tendo um certo pavor, né, com medo, excesso de medo. Então, tem várias situações ocorrendo, né? Mas aonde que eu queria chegar? Né? É importante a gente analisar como que cada um está, né? Como que eu estou me sentindo diante dessa situação? Como que isso está me afetando? Então, nós temos na universidade um grupo de psicólogos voluntários ligado à assistência ali estudantil, né, a parte de acolhimento ali dos estudantes, que a gente está fazendo prestação de serviços voluntários. Então, tem mais de 15 psicólogos nesse grupo que eu estou coordenando. Então, se vocês conhecerem ou tiverem pessoas que estejam se sentindo, né, não muito bem, por exemplo, eu já sei que tenho, de repente, um transtorno de ansiedade, e agora eu estou muito pior do que eu estava antes, então é bom buscar atendimento. Ou então, eu já tenho uma tendência depressiva, e agora parece que está me acentuando a mais ainda o medo de sair de casa, né, e outras coisas, né. Então, isso tudo é em virtude da pandemia. Outra questão que eu queria colocar, né, uma reação também em função da questão dos estudos. Qual foi a reação, ou qual é a nossa reação, né, frente às questões do estudo? Então, as instituições que mais estão abaladas em relação à pandemia, que vocês podem verificar, são as instituições escolares, porque elas fecharam as portas, né? Então, nós tivemos o fechamento das portas em todos os níveis, né? Desde a creche, lá da educação infantil, até a universidade. Então, como que isso abala, né? Será que isso abala as pessoas? O que vocês acham? Então, praticamente, claro que vai abalar, porque cada um, né, dentro do seu nível lá de ensino, desde as crianças pequenininhas, elas também não estão entendendo o que está acontecendo em relação ao fechamento da escola, né? E psicologicamente há uma busca, né, em ter novamente o que você perdeu, porque o fechamento da escola representa para a gente uma perda já, em função da pandemia. Ah, mas como assim? Eu não estou entendendo. Quando a gente tem uma situação confortável, é uma rotina, que a gente chama, né? Então, a gente tem, na vida da gente, a gente tem rotinas. Então, vocês tinham a rotina de vocês, né? Levantar, ir para o trabalho, né? De repente, ou outras atividades, e depois vir para a universidade, né? Só que essa rotina foi quebrada pela pandemia. Quando a universidade fechou, esse local que se constitui um local de ensino, ele não existe agora no modelo que existia antes. Então, isso, psicologicamente, a gente chama de perda ou luto. O que significa isso, né? Quando eu tinha algo e aquilo deixou de existir, eu não tenho mais. Então, o luto, ele não é só representado pela morte. Morreu um parente, então eu estou em luto. Tá, a morte, ela sim, ela causa um luto, né? Que é a perda daquela pessoa. Mas perder outras coisas também pode gerar um estado de luto. Então, muitos de vocês, assim como as crianças também, que estão em casa, elas podem estar passando por reações psicológicas do luto. Então, nós temos 5 fases da reação psicológica do luto, né? Então, a primeira é o choque, né? De repente, fechou a escola, né? E as crianças, ou os adolescentes, ou vocês mesmos, ficaram paralisados, né? O choque, ele causa isso. Ou você paralisa, né? E você fica, e agora? O que vai ser de mim, né? De repente, eu estou no 3º, 4º ano, e será que eu vou ter formatura? Então, começa a passar um monte de coisa, né? Na cabeça da pessoa, né? Vem um turbilhão de emoções, né? Em função do choque, que foi fechar as escolas, né? Outra reação, depois do choque, vem a reação da negação. Não, isso não pode estar acontecendo comigo. Poxa, eu no 3º, 4º ano, mas sou, né? Daí você se sente culpabilizado, mas sou azarado, bem comigo, né?
pode, né, criar várias afirmativas aí em relação a essa negação, né? Não pode ser comigo, não acredito que está acontecendo isso, não pode ser verdade. Então, essas são as reações. A outra reação que vem é a barganha. Ah, não, não, comigo não pode ser, né? Então, a barganha vem geralmente relacionada a tentar ganhar vantagem com a situação, né? Ah, não vai, comigo não vai acontecer isso, eu não vou me sujeitar a essas coisas que estão vindo, né? Porque daí veio o quê? Uma alternativa nova para que o prejuízo que nós já estamos tendo, né? Qualquer pandemia causa prejuízo, a gente tem prejuízo de N níveis, né? A universidade, por exemplo, se organizou para ofertar essa modalidade não presencial. Então, na barganha, muitos estudantes reagiram da seguinte forma: não, comigo não vai ser assim, eu não vou me sujeitar a isso, né? Então, eu vou boicotar a proposta da universidade. Então, isso é uma ação psicológica que está acontecendo. Primeiro eu nego, não é comigo, agora eu boicoto, né? Ou eu vou fazer algumas negociações, né? Ó, se vocês fizerem assim, eu participo. Se você não fizer, eu não. Se vocês não fizerem assim, eu não participo. Isso é barganhar. É uma ação psicológica também, né? Nós temos crianças barganhando em casa, né? A gente tem criança pequena aqui, a gente sabe o que está fazendo, né? Está lidando. Só faço a tarefa se eu puder assistir depois o Felipe Neto. É uma barganha, né? Uma criança de 9 anos, né? Que está passando pela situação da pandemia. Depois da barganha, vem a fase de depressão, né? Não, eu prefiro não fazer nada, melhor é ficar parado mesmo, né? Já que veio esse vírus, aí eu não vou fazer mais nada mesmo. Daí entro no negativismo total, né? É o paralismo, né? Daí a depressão tem vários níveis, né? Pode ser uma depressão simples, só por causa da situação mesmo, da adaptação da situação, ou se a pessoa já tem um quadro depressivo, ela entra em estado depressivo em função da pandemia, né? Que é isso que a gente se preocupa mais com as pessoas que já têm o quadro, né? A pandemia por si pode levar você a essa sensação de não querer fazer e ficar paralisado, né? Daí, depois da depressão, dessa sensação de não vou fazer nada, né? Já que a barganha não resolve, então não vou fazer mais nada, vem um outro nível, né? Ou uma depressão profunda, que seria o que eu tinha comentado, ou a pessoa supera essa fase e vai para a aceitação. Que seria a aceitação? Seria a saída mais positiva, né? Que é o quê? Bom, diante do que está posto, não temos saída, né? Ou vamos nos sujeitar ao que tem, porque, de fato, a universidade está fazendo o que dá, né? Não temos o presencial mais, enterramos a imagem do presencial, como a gente idealizou, né? Todos idealizaram, até que se venha uma solução, que é a vacina, né? A vacina ou o medicamento. Nós só temos essa solução hoje, né? Para retornar a um estado inicial, que era o que a gente está acostumado com a aula presencial, nós só temos essa saída, que seria a saída sanitária mais ajustada, para não colocar ninguém em risco, né? Que é esperar a vacina. Até eu acabei de ler agora uma nota que saiu da Federal do Rio de Janeiro, que eles lá estavam totalmente parados, assim como a Federal do Paraná, assim como a UniOeste, né? Que não teve condições de implantar alguma medida, né, paliativa, que não é uma medida definitiva, é para essa ação agora, emergencial, né, de educação não presencial, e eles estão agora se organizando, porque já soltaram a nota, está lá na página da Federal do Rio de Janeiro, de que a preocupação deles é que não haja mais prejuízo. O que seria mais prejuízos e que deixaria, assim como nós, que estamos também em sofrimento, né, psíquico, e assim como vocês, seria não ter nenhuma atividade e perder o ano, né? Essa seria a consequência maior da pandemia. Então, em função disso, que é uma consequência muito mais drástica, né, perder um ano, em função de outras perdas, porque a gente não sabe ainda, né, como é que essa pandemia vai avançar. Muitas pessoas já tiveram perdas físicas, né, perderam entes queridos,
amigos, etc., né? Até nós aqui em Guarapuava ainda não chegamos próximo desse caos, mas nas capitais a gente já está tendo isso, mais perdas de outras formas, né? Que a própria pandemia causa, perdas de emprego, perdas de questão de salário, né, situações econômicas, outras precariedades, né, que a gente pode estar vivenciando, né. Então, esses 5, né, elementos do estado psicológico do luto, é bom a gente conhecer, né, para poder se perceber em que fase eu estou vivendo hoje. Né? Eu estou na pandemia, não sou uma pessoa que não sou abalada por nada, porque todo mundo vai ser abalado, de algum modo. E que fase eu estou? Estou na barganha, estou na depressão, estou na raiva, né? Que logo no início, ali, quando eu fico negando, eu aciono a raiva, principalmente, né? Fico com raiva da situação. Ou eu já estou na aceitação. A tendência é que a gente evolua para aceitação, porque se a gente não evoluir para aceitação, a gente vai ficar se boicotando o tempo inteiro, né? Eu atendo alunos voluntariamente aqui, e tenho conversado muito com eles sobre isso, né? Alguém estava preparado para vivenciar isso? Não, ninguém tem um preparo de 100% para vivenciar situações de emergência, né? A gente tem, assim, um amparo psicológico, algumas pessoas têm mais, né? Resiliência, que é saber lidar com situações de conflito e achar saídas positivas, mas tem outras pessoas que não têm esse poder de resiliência e que precisam de apoio de alguém, né? Outra medida que eu tenho conversado muito com os estudantes é que nessa situação as pessoas têm que se unir. Então, se um colega não está entendendo a matéria, o outro entende melhor, vamos se unir para que um ajude o outro, né? Porque já que é muito fácil, numa situação de distanciamento físico, que nem a gente está vivendo com o professor, de a gente ter um distanciamento não só físico, mas imaginar no nosso imaginário um distanciamento real, né? Mas não é real, é só de corpos, a gente continua se comunicando, né? Só que a gente cria isso, e isso vira uma fantasia, e a gente aceita, né, no nosso imaginário. E a gente começa a sofrer com isso, né? É uma questão momentânea, ninguém vai passar a vida inteira numa situação de isolamento, as escolas não vão ficar fechadas por muito tempo, né? Elas vão ficar pelo tempo que precisa ficar, né? E não é a gente que determina esse tempo, a gente precisa da vacina, né? Que nenhum pai ou mãe, não sei se tem pais aí, né, ou mães, eu acho que colocaria seus filhos em risco numa reabertura da escola, concorda ou não? Né? Porque a gente sabe que é um vírus que não tem ainda um estudo profundo do mapeamento genético deles, né? Por isso que a gente não tem vacina, então a gente não sabe as consequências, né, direito desse vírus. A gente sabe um pouco, né, a ciência está contando para a gente, do comportamento dele, do que ele ocasiona, mas a gente não sabe, assim, profundamente, né? Se tem reincidência, se a pessoa pode pegar uma vez e pegar de novo. Então, os estudos estão acontecendo, mas não tem nada ainda de concreto. Então, isso gera mais medo, né? E mais ansiedade, porque a gente não tem um prazo para isso acabar, né? Então, isso é a pandemia. É um caos, né, generalizado, e a gente não tem um prazo para vivenciar tudo isso. Por isso, a gente tem que ter cautela, ter muita prudência, entender que as medidas que a universidade está tomando é dentro do que é possível, ninguém pode fazer o que é impossível, né? E sim o que é possível. Não é fácil, não, porque todos estão passando por adaptação, assim como eu, Leandro, né? A gente não tinha esse modelo que a gente está trabalhando agora em nenhuma disciplina, nenhuma, né? Por mais que tivéssemos lá, por exemplo, na pedagogia, que é o curso que eu trabalho mais diretamente, 20 horas na minha disciplina, mas a gente não utilizava esse formato, utilizava Moodle, né, mais com uma atividade complementar, mas olha quanta mudança que a gente teve que fazer, né? Então, é muito pouco tempo ainda, muita gente ainda está na resistência, que é o que eu falei para vocês, né, que é um estado psicológico,
Não, eu não vou me adaptar, né? Então, vou fazer barganha com o departamento, vou fazer barganha com os professores, vai ter que ser do meu jeito, né? Estou falando isso, mas é isso que está acontecendo, não é só com vocês, é com todos, né? Professores fazendo barganha. Ah, não, eu não vou fazer esse formato, né? E o departamento tendo que conversar, né? Conciliar esses conflitos. Então, não é um momento fácil, né? Todos estão no mesmo, né? No mesmo caos. Tem até um desenhinho bem interessante que eu postei lá no meu perfil. São vários barcos no mar, né? Numa tempestade. A sensação é essa, é uma tempestade, tem vários barcos. Só que cada um está num barco diferente, né? Tem um aluno que está num barco com acesso à internet, tem um aluno que está com dificuldade, que não está conseguindo acessar, e a gente tem que ir mediando todas essas dificuldades da melhor forma, né? Tem também um grupo prestando assistência, vinculado também à assistência estudantil para assistência social, pessoas que tenham necessidade, estejam, né, passando por alguma necessidade, né, primária mesmo, alimentação, estadia, moradia, né, tem sim, no meu curso tem gente passando por isso, procurar assistência estudantil lá com a professora Regiane, né, ou pode vir direto por mim aqui também, né, se vocês tiverem algum problema que eu encaminho. E em relação à questão psicológica, né, não se sintam sofrendo solitários, né, fiquem sabendo que todo mundo está sofrendo com essa situação, não tem ninguém confortável, né, que não existe isso, né, o pessoal pode estar com um pouco mais de assistência ou se sentindo um pouco mais confortável, mas no fundo está sofrendo, né, porque não tem como não sofrer com isso, e que tudo é temporário, né, a gente tem que pensar assim, isso vai passar, só que a grande consequência disso tudo a gente não sabe, porque o sofrimento, ele é algo que, o sofrimento psíquico é algo anterior, né, esse medo que o vírus causou, né, durante, que agora que a gente está chegando aos picos no número de casos de morte, que a gente vai começar a ouvir mais ainda noticiários, né, porque a mídia vai noticiar isso, né. E o pós, a gente também trabalha na psicologia com o pós, que é a situação pós-traumática. Então, o que significa isso? Como que a gente vai lidar com a situação depois que acabar a pandemia, como que cada um vai estar. Então, a gente precisa se olhar agora um pouquinho para nós mesmos, para que no final a gente não termine em situação bem caótica, né, doentes mesmo, né, doentes não é só do vírus, mas doentes psicologicamente, né, bem abalados, né. O que eu queria falar para vocês era isso, né, em relação à questão escolar, é importante, sim, ter atividade, né, por quê? Porque se a gente fica numa situação de fechar tudo e não ofertar nada, há uma sensação de cada um de falta, né, puxa, eu perdi, olha, estou aqui perdendo, né, todo mundo vai sentir uma sensação de perda. Então, para amenizar mais os danos que podem ser causados, essa medida paliativa, né, de eu estar ainda, né, me sentindo útil, porque a gente tem que se sentir útil nessa situação, né, estar lendo, nem que seja com bastante dificuldade lá estudando, né, mediando a criança que está em casa. Na minha situação, eu dou aula de manhã, na minha participação com as minhas alunas, eu tenho que conciliar elas são mães, elas são quem sustenta a casa, muitas vezes, elas têm N papéis, elas não são só estudantes, e a gente está mediando tudo isso da melhor forma possível, né, fazendo muita escuta, conversando com os alunos, vendo quais são as dificuldades de cada um, à medida do possível, resolvendo, né, se não consegue, encaminha, porque tem a rede de proteção social, que é do município, que também participa junto com a gente, né, na rede de proteção social dentro da universidade, mas ficar parado, a sensação é pior, é muito maior a perda, né? Por isso que as federais já estão se organizando de uma forma de trazer os alunos de novo para as atividades. As crianças também estão sofrendo bastante, gente. Se vocês acham que estão sofrendo, se coloquem no lugar das crianças
que não entendem o que está acontecendo muitas vezes, né? Estão longe dos professores, que faz muita falta no processo de aprendizagem a figura do professor, e eu percebi que faz falta também para o universitário, né? É muito, muito importante a figura do professor. E para as crianças, é como se eles estivessem num grande pesadelo mesmo, sabe? Em vez de sonhar, ter sonhos interessantes, ter um pesadelo, porque sumiu os amigos, sumiu o professor, sumiu a escola, sumiu as brincadeiras, sumiu tudo, né? É como se tivesse desmanchado a estrutura da escola. E ela tivesse migrado, né? Ora para casa, com as atividades, mas o professor não veio. Não sei se vocês aí são professores também, mas veja a sensação que fica para o professor da preocupação e ansiedade desse professor com a aprendizagem de cada aluno, né? Imagine vocês uma professora de primeiro ano que está alfabetizando. Vocês já imaginaram como esses professores estão? Né? Então, para os professores também está sendo difícil, porque a gente tem uma preocupação que é inerente à aprendizagem de cada um de vocês, né? Então, está tendo também um sofrimento em relação aos professores. Embora a gente tenha muito pouco escrito sobre isso, vocês podem procurar, tem muito pouco material escrito sobre isso. Eu e Leandro, a gente tem começado a escrever mais sobre essa relação da espacialização do Covid, a interferência na educação. Tem até um artigo que a gente escreveu agora, numa revista, porque não tem material, né? É tudo muito recente, para ajudar as pessoas a lerem, a se orientarem, se tranquilizarem mais na medida do possível, né? Não exigirem tanto das crianças, né, dentro de casa, com atividades, porque elas já estão em situação de estresse. Pense, elas não podem sair, não podem ir num parquinho, não é seguro, gente. Né? Quem leva as crianças num parquinho nessa situação de pandemia, os pais que não estão pensando nos filhos, né? Porque não tem segurança nenhuma em um parquinho agora, né? Quem me dá segurança que a criança vai lá brincar num parquinho tranquilamente? Não tem segurança. Então, veja, a privação da liberdade nós estamos vivendo, né? O que é a privação da liberdade? É não poder ir nos lugares que eu ia antes, é não poder estar com quem eu estava antes, né? Por questões de segurança. Não poder fazer festa. É uma privação enorme para quem gosta de festa. Então, veja que situação difícil, né? Então, não é uma situação fácil, mas é uma situação momentânea, isso vai passar, né? Então, precisamos pensar positivamente. Ajudar a quem a gente puder ajudar, né? Encaminhar, né? Quem perceber aí que precisa de encaminhamento, pode mandar um recado para mim, eu deixo aí meu WhatsApp também aqui no bate-papo da turma, aqui no chat da turma, e vocês podem fazer contato direto. Importante é estar se comunicando com as pessoas. Outra coisa, as turmas de primeiro ano é uma situação bem difícil, porque eles não têm vínculo entre eles, não deu tempo de formar, né? Não tem amizade. Como é que você vai formar amizade se não teve aula, né? E então eles estão tendo que se conhecer nesse formato novo, né? Eu estou ajudando algumas turmas de primeiro ano a se conhecerem nesse formato, se reunirem, conversarem nesse formato, se ajudarem, né? Conversando por meio conversando sobre os trabalhos. Então vocês precisam interagir no formato que há possibilidade, não tem outro, né? Infelizmente, não tem outra forma. Se tiver outra forma, me avise. Mas eu não vi outra, por enquanto. Por isso que as turmas de terceiro e quarto ano, elas estão mais adaptadas, porque elas já se conhecem mais, né? Elas já sabem como é que cada um pensa, já estão mais amadurecidos também, né? Para a questão da universidade. Agora a turma de primeiro ano, imagine, saiu do ensino médio, estão todos perdidos, vocês não têm ideia de como que é. É bem complicado. Gente, eu acho que seria isso, acho que até falei demais, né? Se vocês tiverem perguntas, podem deixar, eu respondo depois, né? Posso mandar também pelo
WhatsApp de vocês, mas eu queria era mais uma fala de acolhimento mesmo, né? Acho que seria isso, professor Leandro. Ok, então a gente agradece essa pequena e grande explanação, eu acho que é muito esclarecedor. Acredito que, principalmente para quem vai atuar como professor, e eu acredito que vocês estão no 3º ano, se você já tiver uma disciplina de psicologia da educação, se não tiver, não sei se ou vão ter, mas é uma disciplina obrigatória, dada a sua importância, para poder entender os alunos de forma integral. E entendê-lo também a questão psicológica, mas não só num elo de como o processo ensino-aprendizagem ocorre, mas também a importância das questões emocionais, porque as questões emocionais, elas impactam diretamente na aprendizagem. Você estar bem, você vai conseguir abstrair o conteúdo mais rápido, de forma mais fácil, mais prazerosa. E quando você não está bem consigo mesmo, você não vai conseguir isso. Isso afeta diretamente. Então, acho que nós agradecemos, acho que foi muito, muito importante. E aí o seguinte, para nós encerrarmos a participação da professora Carla, se todos estão, vocês ficam também livres para fazer alguma questão que vocês queiram fazer agora. Aproveite, a aula é de hidrogeografia, e nós estamos falando um pouquinho de psicologia da educação, do próprio desenvolvimento, né, o humano em si, né, mas nós estamos frente a uma pandemia, um desastre, e isso tem nos impactado. Então, acho que é muito importante. Alguém quer fazer alguma colocação, alguma pergunta, senão a gente libera a professora Carla.